Então, a professora Rosane Nicola é doutora em Educação pela PUC Paraná, mestre em Educação também pela PUC Paraná e graduada em Letras pela UFPR. Professora do curso de Letras da PUC, aqui, a nossa professora desde 2001, membro fundador do Centro de Ensino e Aprendizagem, o CREARE, né, da PUC, responsável pela formação continuada de professores de graduação no período de 2015 a setembro de 2018, né, quando orientou a elaboração de currículos por competência em mais de 50 ideias de cursos de graduação da instituição. Em 2019, orientou a elaboração de currículos e planos de ensino por competência de 10 cursos de graduação na modalidade EAD da PUC Paraná. Então, a professora Rosane, né, professora aqui do curso de Letras, tem uma ampla experiência, né, e ela vai contar um pouquinho para nós a experiência dela nesses tempos obscuros da ditadura militar no Brasil, né, e assim que ela terminar a fala dela, eu acho que vou fazer algumas considerações, talvez muito brevemente, e passo a palavra para vocês, fazerem seus comentários, suas perguntas para a professora Rosane. Então, professora. Obrigada, bom dia. Agradeço o Centro Acadêmico pela pessoa do grupo que está aqui, mas sei que tem muitos mais. Agradeço muito, agradeço também a homenagem que vocês fizeram a nós, no Centro Acadêmico, as mulheres, professores da PUC. Eu não pude estar no dia que foi entregue a homenagem, mas me senti muito honrada de estar aqui falando sobre minha vida um pouco, porque sou uma figura testemunho da ditadura, do tempo da ditadura, e fruto também dessa educação. Comentei na terça-feira, quem não estava aqui, né, que a gente sempre lembra de uma frase do William Faulkner, que diz que o passado nunca está morto, e nem sequer é passado, porque ele está em nós, né? Porque aqui, lembrando desse momento que a gente está vivendo, para mim, é uma lembrança diferente da sua, que é um estudo, que é uma reflexão. A minha é vivência. Então, eu gostaria de começar, passar aqui. Eu passo, Isso, pode passar. Então, veja, eu vou dividir em 3 momentos essa minha fala. As minhas memórias se articulam com teorias, porque foi assim que eu estudei durante aquele período, né? E, por conta disso, a gente encontrava estratégias, porque via que aquilo que estudávamos não tinha perspectiva crítica do que vivíamos nas ruas, né, do que estava acontecendo. Então, por isso, eu divido em 3 momentos: a formação inicial, depois a atividade profissional e, por último, a vida pessoal. Vamos colocar assim, né? Porque ali há 2 vezes a profissional, mas na segunda eu estou na atividade profissional junto com a vida pessoal de problemas em casa, com a questão da família que não está sabendo de nada. Tudo para a família, no tempo da ditadura, era muito normal. Por isso que hoje a gente tem a situação, no contexto de que há pessoas que negam a existência, né, da ditadura, porque passaram por aquilo 20 e poucos anos, 21 anos, e não perceberam. Mesmo com as notícias e tudo. Eu expliquei isso na terça-feira com relação a uma estratégia, o Rodrigo Mota, que foi quem eu usei como base, né, da parte teórica. Eu expliquei isso na terça para vocês, aqui, para o grupo que estava aqui. Por quê? Porque ele explica que há acordos, não é uma resistência contra uma repressão, né, contra um regime. Então, é uma repressão que tem uma série de estratégias de acomodação, de cooptação, depois estratégias de resistência com o grupo estudantil. Então, é diferente, né? As famílias percebem de outra maneira. E é por isso que ali, no segundo item, eu vou falar da vida pessoal, para daí entrar na vida profissional, tá? Então, vamos trocar. Eu acho que tem um slide faltando aí, ou alguma coisa. Mas, em todo caso, vamos lá. O curso de letras não entra na minha vida assim, sem a vida de trabalho.
por isso que eu coloquei ali profissional 2 vezes, né? Mas, na verdade, o curso de letras entra por uma questão de escolha do ano de 75, mas acaba se tornando um processo de salas lotadas de alunos, porque a entrada no vestibular é uma entrada muito complexa. Uma entrada que, na verdade, é para poucos. Então, sendo tão poucos, a gente tem que pensar aqui no ano de 75, eu terminei, eu tinha feito vestibular, tinha tentado o cursinho, porque em 75 a gente coloca aqui a representação da neve, da neve, mas a gente representa principalmente a questão de que o povo estava na rua alegre com a questão da neve, que estava acontecendo em Curitiba, mas o grupo estudantil preocupado com a universidade que estava unificando os vestibulares para o país todo, mas o ensino médio nosso não tinha a menor condição de eu fazer o vestibular unificado, porque eu nunca estudei física, nunca estudei química. Então, era um processo forçado de vestibular que não permitia que a gente realmente tivesse condições. Então, em 74, eu comecei a trabalhar, acho que os slides ficaram faltando, não sei o que houve, mas eu trouxe os slides antes, para que vocês vissem que em 74 eu entro numa escola para trabalhar, no Colégio Santa Maria, um colégio particular, privado, com um discurso vindo do regime militar, muito forte, para desmantelar o valor e a qualidade da escola pública. E por isso, dizer que quem estudava em escola privada era alguém, esse era um discurso, que estava numa instituição melhor, que a escola pública não tinha valor. Mas isso antes do golpe de 64 nunca foi verdade. Isso sempre foi algo que se dizia, você quer comprar diploma, você vai comprar, é um colégio PPP, papai compra o diploma. Era essa a mentalidade que existia no meu período de infância. Sempre ouvi isso. Mas, com a ditadura, depois do golpe, veio esse tipo de discurso, de que a escola privada era melhor. E as escolas mais conservadoras, as tradicionais, religiosas, como o Colégio Santa Maria, onde eu comecei, eu tinha 17 anos, fiz o concurso no final do ano de 74, passei para iniciar a trabalhar, porque eu não podia financeiramente, nem na escola pública, nem na universidade pública, estudar. Eu não tinha condição para comprar livro, não tinha condição para pegar ônibus. Então, eu tinha 6 irmãos, e meu pai era caminhoneiro, não tinha condição nenhuma de fazer um vestibular, eu nem pensava em fazer curso superior. Mas a minha turma, no Instituto de Educação, magistério, tinha pessoas com nível socioeconômico muito bom. Então, tinha colegas que faziam odontologia, tinha colegas que iam fazer medicina, e com essa perspectiva eu comecei a pensar, eu vou começar a trabalhar, eu vou lecionar, e depois, se eu conseguir uma colocação, eu vou, então, fazer cursinho, porque eu sei que eu não tenho condição, né? Então, essa a questão aqui, né? Esse enaltecimento da escola particular, que, em detrimento da escola pública, que estava sendo desmantelada totalmente, né? Se construiu esse mito de que a escola pública era pior que a escola privada. E isso é o legado que nós temos hoje ainda, né? Ainda existe essa questão. Então, continuando, vejam, ali vocês têm o Colégio Santa Maria, à frente do Colégio Santa Maria, ainda, do lado do Guaíra, eu acho que vocês conhecem, ali agora é alugado, né, pelo Positivo, mas ali era a sede do Colégio Santa Maria, quando eu comecei em 74. E, do outro lado, vocês veem a reitoria da Universidade Federal do Paraná. Ela foi construída em 56, então, em 74, era um prédio novíssimo ainda. E a gente tinha uma visão de um lugar, sabe quando você olha assim, passa e diz, eu nunca vou conseguir entrar aqui? Era assim. Então, vamos continuar. Vejam, essa é a escola particular nos tempos da ditadura. Essa é a parte de dentro do Colégio Santa Maria. E quando eu entrei, só tinha meninos.
tive 55 meninos no terceiro ano do primário. 55 de condição socioeconômica alta. E esse desenho que vocês estão vendo no pátio é o desenho modelo militar de quartel, em que você tem um retângulo, o pátio fica dentro e existe um canto, um lugar, e esse canto dá para você perceber ali naquela escada em amarelo, no canto esquerdo da foto do lado esquerdo, você consegue ver que lá fica o controle disciplinar de tudo que acontece no pátio, nas escadas e nos corredores. Então, é um modelo de quartel, estrutura já de quartel. E a gente tinha no Santa Maria, inclusive você vai encontrar na internet, o famoso João Carlos. O João Carlos era uma figura de disciplina de exército. Hoje a gente diria que é alguém de vigilância, aquelas pessoas que fizeram bastante academia, ele era imenso, alto, e ele realmente cometia abusos terríveis, ele mesmo admite hoje, né, que ele não entende como ele fazia isso, mas historicamente esse era o modelo, era levada essa formação. Na escola, mesmo a escola religiosa conservadora, ela investia muito em disciplina, em moralidade e em obediência. Então, esse é o modelo do cotidiano pedagógico que era considerado de valor pelo regime militar. E aí, a vigilância e a obediência sempre estavam voltados para castigos, sanções. Então, o estudante, vou contar aqui uma brincadeira que a gente se lembra até hoje, o João Carlos não se orgulha disso, mas ele conta isso, ele tem um momento na internet em que ele fala, alunos, né, contem as coisas que eu fiz e vamos conversar. Então, ele, por exemplo, um aluno indisciplinado que ele tirasse, tinha listado carteiras, ele costumava dizer para ele, você vai pôr ao meio-dia, eu vou pôr a carteira listada no pátio, ao meio-dia, aluno do ensino médio, e você vai listar a carteira inteira. Você vai ficar lá até ela estar limpa e você passar a verniz nela. Então, o rapaz ficava lá assando, né, o olho e tudo, e todos indo, né, todos os alunos que passavam. Então, havia coisas desse tipo. Esse tipo de disciplina, ela tem muito a ver com o modelo militar, né, com o que a gente vê nos modelos militares, e que não tinha o menor sentido para um jovem, para um adolescente ou para uma criança ver. Nas escolas, de modo geral, no ensino do primeiro grau, a área era chamada área de moral e cívica, eles criaram essa área. E tiraram disciplinas de filosofia, de sociologia, e colocaram essa área de moral e cívica, que tinha 3 disciplinas, organização, a SPB, né, Organização Social e Política Brasileira. Depois tinha, na universidade, estudos de problemas brasileiros, tive 2 disciplinas dessas. E essas disciplinas ainda, e a disciplina de educação moral e cívica. Tudo isso para formar a mentalidade do jovem, da criança, e fazer controle. Era sempre aquele controle, aquele perigo que existia, de comunistas estarem no meio de nós. Então, essa era a questão, a segurança nacional. Então, os símbolos pátrios eram estudados, a família sempre, aquele modelo de família ideal, heterossexual, né, mononuclear. A religião cristã tinha que ser divulgada e o Estado não parecia laico, né? Não era laico, mas fazia esse apoio à igreja. E a formação brasileira, né? a formação brasileira de negros, índios e brancos era difundida, mas era extremamente discriminada nos livros didáticos. Então, o que a gente vê hoje, essa superioridade do branco sobre os demais etnias que nos formaram, ela vem de muitos anos, de muito tempo. A professora de História, não vou nem comentar isso, mas é um horror os livros de História e os livros de língua portuguesa também, nós vamos ver um pouquinho disso. Os bandeirantes, né, essa é uma figura que a gente não consegue entender por que o bandeirante aparecia como um desbravador, como um símbolo, né,
como um grande herói do território nacional, porque ampliou, expandiu o país a esse tamanho por causa dos bandeirantes, mas, no fim, eles assassinaram milhares de índios, né? Eles escravizaram, e tudo isso não aparecia no livro didático, né? Só aparecia esse lado de herói. Então, tocando aqui, esse é mais ou menos o modelo do que eu tinha que viver na escola e com os alunos. No segundo grau, a gente priorizava a noção de Brasil potência. Vinha esse discurso do milagre brasileiro. Estava na televisão, estava nas revistas e estava na Fundação de Brasília, tudo isso que já estava acontecendo. Né? Então, no período da ditadura que eu vivi, que, né, de 61, no golpe de 64 e tudo, eu já tinha uma idade para entender. Eu me lembro de ter 8 anos e olhar pela janela e ver todos os tanques de guerra na rua. Isso não é comum, né? Mas isso para nós acabou sendo de tanto que a gente viu. Então, esse modelo passou para o segundo grau, que nós chamávamos de segundo grau, o ensino médio, e era a doutrina de segurança nacional, retomada sempre no ensino superior também, e muito pior. Então, o que a gente tem aqui, um decreto, né, 869, a educação moral cívica, ela se apoiava nessas tradições nacionais, que, entre aspas, né, e o objetivo era a defesa do princípio democrático através da preservação do espírito religioso, da dignidade da pessoa humana, do amor à liberdade com responsabilidade, enfim, um discurso que, para nós, da área de letras, que estudamos discurso, essa análise do discurso, ela faz um contraponto muito forte com o que se vivia, o que vivia era real nas salas de aula e na rua. Então, trocando. Aí temos a era dos cursinhos, que foi o que eu contei, que eu precisava fazer vestibular, não tinha outra forma. Comecei a trabalhar no Santa Maria, passei no concurso. Eu tinha 17 anos, eles esperaram para poder contratar. Eu tive que esperar um ano, né, para poder, porque era proibido. Eu comecei a lecionar aos 17 anos no Santa Maria, com essa turma do terceiro ano. A professora Marida Vélez, aqui, era minha colega de sala. Ela estava lecionando no quarto ano e eu no terceiro ano, as duas bem jovens. E eu fazia cursinho. Então, isso foi bom para mim, porque eu lecionava à tarde e de manhã eu fazia cursinho. Por que eu fiz cursinho? Por causa dos colégios unificados. Né? E o nome do cursinho era unificado. Mas Curitiba tinha uma representação nacional com 2 cursinhos famosos, que era o Positivo e o cursinho Dom Bosco. Mas eu não tinha condição para pagar. Aquilo ali era muito caro. Então, foi um unificado, que era barato, estava começando. As salas super lotadas, chegavam a ter 200 alunos na sala. Não sei se vocês sabem, mas aulas, nós chegamos a ter aula em estádio de futebol. Para vocês terem uma ideia da necessidade que o estudante naquela época tinha de conhecimento para fazer vestibular. Porque era muito, assim, com muitas falhas, muitas lacunas na área de física, de química. Não é algo que a gente possa se orgulhar de dizer, mas as provas de vestibular eram feitas a partir do que os cursinhos estavam dizendo. É o contrário. Não era realmente o que a escola brasileira tinha conseguido transmitir para os estudantes, ou eles revelarem de conhecimento. Hoje pode ser assim, mas por muito tempo, naquele período, eram os cursinhos que determinaram. Então, o vestibular era concorrido, tinha muito pouca vaga. A ideologia do fracasso era sempre uma ideologia de culpa do estudante. Você que não tem competência. Então, essa perspectiva é uma perspectiva que também se divulgou depois, que é um legado, infelizmente, da ideologia da meritocracia. Você tem o que você merece. Você tem o que você conseguiu fazer da sua vida e do que você é competente para ter. E essa meritocracia, gente, não mudou, ela continua. Em muitas empresas, em muitas instituições de ensino, ainda existe a ideologia de meritocracia. Nessa época da era dos cursinhos, aqui eu não estou mostrando uma foto do unificado daqui de Curitiba, mas é uma foto do nome unificado, existia em todos os cursinhos do país. E aqui é um jornal, o Jornal Zero Hora, do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre,
e eles estão mostrando uma saída de cursinho. Isso era muito comum. Eu tinha que parar o trânsito, de tanto aluno que saía de dentro quando terminava uma aula. Eram centenas de alunos. Então, era marcado o início da história do vestibular moderno por esse unificado que você vive hoje, mas que era invertido. Tá? Vamos continuar. Então, aqui está o slide que eu tinha na abertura, e que, então, um ano depois, eu passo no curso de letras, 100 alunos, meu número é 44. O local onde a gente tinha o resultado era a Gazeta do Povo, Praça Osório. A Gazeta do Povo ficava na Praça Osório, né? E eles subiam no segundo andar do prédio da Gazeta e jogavam centenas de jornais com a impressão das listas dos nomes aprovados. A cidade parava para receber. Lá a praça ficava lotada de milhares de familiares e de alunos para receber a resposta. Era assim que vinha. Não tinha celular, não tinha no rádio, não tinha funções de ter isso. Então, as pessoas gritavam quando viam o seu nome, né, naquela lista. Isso eu passei também. Mas, ao chegar na universidade, o que você encontra? Um auditório, que eu olhei ali embaixo. Esse é o auditório da UTFPR, da Federal do Paraná. Mas esse auditório é um local de aula, porque 100 alunos. Então, a gente subia esses degraus todos e via o professor lá embaixo, nesse fosso ali. E todas as aulas eram verdadeiras palestras. Então, era tudo muito distante da pessoa. A gente não tinha muita proximidade. A gente não conseguia essa proximidade com o professor. E era isso mesmo que o regime queria, né? O regime pretendia que houvesse poder da parte do professor, um poder muito grande, não podia dialogar com ele. E, na verdade, isso era um reforço da imagem do militar, da força do militar sobre nós. Então, vejam, havia aí também a questão dos infiltrados. Nessas salas de 100 alunos, às vezes, tinha até mais. Tinha gente sentado nos degraus quando a disciplina era de EPB. Os programas brasileiros tinham medicina, junto com filosofia, com letras, todos os alunos tinham que estudar essa disciplina. Então, íamos com essas turmas. Foi ali que começaram as disciplinas com vários cursos. Ali que começou isso. Então, o que acontecia? Nesse tipo de turma, a gente sabia que tinha infiltrado. Infiltrado era o quê? Alguém que pertencia às assessorias de segurança de informação, a OSI. O ASI era um órgão construído para informar, denunciar estudantes que estavam falando alguma coisa que eram subversivos, que eram avaliados como subversivos. Então, a gente tinha que tomar maior cuidado. Professores também. Os professores eram demitidos facilmente, demissão compulsória. A gente sabe da USP porque eles brigavam mais, eles expunham mais isso. Mas isso aconteceu em todas as universidades. Então, a pessoa simplesmente era presa e ninguém sabia mais dela. Então, esses elementos, essas questões, não aconteciam na família. A gente chegava até em casa e contava, mas eles diziam, isso não tem nada a ver comigo. Por quê? Porque nossos pais, nós éramos os primeiros em universidade. As primeiras pessoas da família chegando na universidade. Então, o pai interessava para ele que a gente terminasse e recebesse o diploma. E que a gente não se envolvesse com problemas de política. Então, você não tinha com quem conversar. Entre nós, a gente conversava muito. Então, os órgãos, eles selecionavam politicamente tudo o que acontecia dentro da universidade. Os funcionários que eram contratados, eles selecionavam os novos professores que iam substituir os demitidos, e com isso a gente também tinha medo até de conversar no balcão da secretaria. Em qualquer lugar, a gente tinha uma preocupação de que podia ser alguém infiltrado. Então, virou uma perseguição, uma caça às bruxas terrível, um clima que não havia como dialogar. A vigilância, a coleta de informação, ela acabava monitorando toda a nossa vida e todas as leituras, todo o currículo que existia, né? Então, o decreto de 477 fazia com que a gente tivesse um medo enorme, porque você, além de ser excluído da universidade, se você estivesse considerado subversivo, você ia passar 3 anos sem poder entrar em qualquer universidade. Então, era muito complexo isso. Então, vejam lá, vamos continuar.
o que a gente fazia para poder perceber que o curso de letras, embora tivesse os professores mais importantes do Estado, tinha alguns Guedes, que era o professor que escrevia os livros de português para todo o país, né, que eram os livros de ensino inicial. Eu tinha o professor Eurico Bach, que criou uma gramática, né, sobre a língua, e ele estudava aqui com também um pesquisador aqui da PUC, que era o professor Geraldo Lattes. Os dois eram reconhecidos no Brasil inteiro como grandes linguistas. Enfim, como é que a gente fazia? Então, vejam, a estratégia de resistência que vocês estão vendo ali do lado é uma foto que ganhou o prêmio ESSO. O prêmio ESSO naquele ano era o melhor prêmio de fotografia jornalística do país. E ele ganhou o prêmio, e essa foto ali é ali no Jardim das Américas. Isso aí é lá, o rapaz, ele está fazendo um estilingue na mão. O que ele tem na mão, lutando com aquela... Porque eles tinham invadido a escola politécnica, que ficava ali no Jardim das Américas, os alunos, porque o grupo estudantil estava contra o aumento, o custo da universidade. Quer dizer, não existia custo, a universidade pública não podia cobrar. Mas esse é o desejo do regime militar, que fosse cobrado, porque era o modelo norte-americano que estava sendo implantado. E aí, a reação dos alunos foi invadir aquela sede da reitoria. Lá não era a reitoria, ali era da escola politécnica. Então, a cavalaria veio, né, para excluí-los daí, para tirá-los de lá. E, no fim, esse rapaz, ele é um do centro acadêmico, é um estudante do centro acadêmico. E ele pega um estilingue, e a gente tinha essa estratégia, de a gente, porque eu também fui de cavalaria, eu também fiz essa estratégia. Não usava estilingue, mas era bolinha de gude. A gente punha a bolinha de gude, jogava as bolinhas de gude, porque os cavalos, eles escorregavam. Então, a gente punha centenas de bolinhas de gude nos bolsos e jogava juntos para que eles caíssem, né? E era a nossa arma. Então, aqui vocês estão vendo ele com o estilingue, fazendo isso com as bolinhas de gude, e aí o fotógrafo tem a estratégia de tirar essa foto. Vocês estão vendo, ultimamente apareceram aí as fotos, apareceram fotos que foram consideradas, circularam no mundo todo, né? E foram consideradas emblemáticas. Esta é uma foto emblemática, mostrando, né, a nossa força como estudantil na mão de um jovem enfrentando ali aquela cavalaria, com muita coragem, né? E como que a gente fazia com as nossas estratégias que não podiam ser dentro da sala de aula dessa forma? Então, na sala de aula, a gente tinha o que nós chamamos de grupos de leitura de textos bibliografados. Nós somos chamados de geração do bibliógrafo. Era a estratégia que tinha, era a tecnologia que tinha. E a gente comprava pequenas tiragens. Essas tiragens eram sempre capítulo de um livro, por exemplo, o Darcy Ribeiro. Eu li A Universidade em Crise dele, né, aquele livro importante, 2 capítulos assim. Eu pagava, imprimiam para mim em casa, e daí eu ia lá buscar, e aí eu corria risco de chegar em casa com aquilo, nem da certeza, né, alguma coisa. E depois que a gente lia, a gente emprestava para outra pessoa para ler. E essa pessoa também levava, e era aquele caminho bem antigo ainda. Mas quando alguém sabia de alguma coisa, tinha medo, alguma situação que estava sendo divulgada, aquela pessoa tinha que queimar aquele livro. Então, ou aquele capítulo, ou aquele material. Então, o que a gente fez? Eu me lembro de ter lido Bertolt Brecht e o Plínio Marcos. E o Marcos era considerado, foi preso várias vezes, né, em peças de teatro. E os haikais do Leminski. A gente lia isso, às vezes, até no banheiro feminino, cuidando e conversando com as colegas, porque achava fantástico. Olha aí, vai ter exposição dele, está aí. Confira tudo que respira, tudo que respira conspira. Então, essas coisas tinham metáforas muito subliminares e a gente conseguia entender que era a crítica ao regime militar. Então, esses versos aí do Cacaso também são da poesia marginal. São versos que fazem essa paródia muito interessante com
a canção do exílio, mas que está dizendo muito a respeito daquele momento que vivemos. A mesma coisa acontecia com Apesar de Você, por exemplo, a música do Chico, né? Quando a ditadura permitiu que ele pudesse cantar, a música já estava fazendo um sucesso enorme, Apesar de Você, e aí a ditadura entendeu uma letra, porque eles demoravam muito para entender o sentido das canções. E aí isso fazia sucesso rápido, entre os jovens, principalmente, e imediatamente eles saíam recolhendo tudo isso, queimando tudo, e saíam nos jornais. Tá? Então, na vida pessoal, em 78, eu tinha estava terminando a universidade e estava trabalhando ainda no colégio, já como professora de primeiro grau. Então, à tarde, eu continuava numa turma de primeiro a quarto ano, quarta série na época, e de manhã trabalhava no segundo grau, quinto, oitavo, tudo dentro do Colégio Santa Maria. Mas na vida pessoal, eu tive um problema grave. Nós fomos a um casamento, ali na Barra do Rio Branco, e eu tenho 5 irmãos, né? Eu sou do meio, e tenho um irmão mais novo. E eu estava envolvida nessas questões todas que vocês ouviram. E um irmão meu de 19 anos, 20 anos, na época, e a gente saiu do casamento de terno e gravata, toda arrumadinha, e ele sumiu, virando uma quadra. Quando ele virou a rua, ele sumiu. A gente voltou perguntando, achamos que íamos para casa, ele tinha se atrasado, e voltaria. Ele ficou 10 dias preso. Ele ficou preso na João Negrão, ali no DOPS da João Negrão, né? O DOPS eu estou colocando aqui porque era direto isso nos jornais. DOPS prende mais 2 estudantes em Curitiba, subversivos e assim, toda essa discussão. Só que o meu irmão, eles não tinham provas, não tinham nada, não todos que ficavam, e não informavam ninguém da família, eles nunca informavam ninguém. Então, o que meu pai fez? Ele movimentou a rua inteira, como ele era caminhoneiro, ele pegou o caminhão Scania e viajou pelo Paraná inteiro, procurando o meu irmão. E nós, assim, mais de 200 pessoas da rua nos reunimos. Eu lembro da minha casa cheia de gente, a minha mãe sem poder dormir, ninguém sabia o que fazer, e eles procurando esse meu irmão. Resultado, ele estava preso ali na João Negrão, num lugar horrível, né? Que agora, depois de todos os estudos que são feitos, a gente já sabe o que é. Então, ele contou, né? Ficou 10 dias preso nas dependências do DOPS, dentro de uma cela escura, com uma pequena janela, sem nenhuma coberta, né? E tomando banhos gelados todos os dias. Então, e a gente, quando procura na internet casos, vê exatamente a mesma descrição. Então, esse processo me deixou muito chocada. Foi somente um amigo do meu pai que trabalhava lá dentro, por coincidência, morava perto de casa, que disse: eu vi o seu filho preso e eu avisei ele que eu iria informar você, e daí a gente começou a mobilizar e conseguimos que o prefeito da cidade fizesse uma reivindicação, porque isso tudo não era feito diretamente com a delegacia, né, com o DOPS. Tudo tinha que ter um controle político, tinha que ter alguém que você conhecesse. E quando ele voltou, eu tomei a decisão de que eu não podia mais continuar nesse tipo de clima na minha casa e de clima na minha vida profissional ou estudantil, porque não dava mais para continuar. Então, continuando aqui, na vida profissional, o que eu fiz? Essa ritualística militar, que eu não entendia, era desprovida de sentido e me angustiava, mas eu estava num colégio particular, lecionando, e eu criticava, então, todos os livros didáticos, porque eles não diziam nada do que eu tinha vivido e do que eu vi do meu irmão, e era irreal. E os jornais diziam, alguns jornais diziam, o Estado dizia só no Paraná, mas a maioria não contava mais a metade do que acontecia. Então, eu passei a ficar muito crítica, e também uma colega minha, que acho que vocês conheceram, que é a professora Lenita Bernardi, ela continuou escrevendo pelo Programa Nacional do Livro Didático, e nós duas discutíamos com tudo quanto é editor que aparecia para divulgar livros didáticos. E um dia, o editor da Editora do Brasil me procurou para escrever com ela uma coleção.
porque a Editora do Brasil fazia frente ao regime militar. E nós aceitamos. E esses livros didáticos, vocês sabem, eles legitimavam, naquela época legitimavam, acho que também ainda hoje muita coisa, as práticas que se pretende para a construção de memória naqueles sujeitos que são os leitores. E nos professores, enfim, na família. E isso ajuda a manter a hegemonia, né, de uma classe para outra. Então, é difícil um livro didático que tenha um posicionamento muito explícito. Nessa época, o objetivo do governo era usar o livro didático para manter a perspectiva que eles tinham, a legitimidade do poder autoritário, ela dependia desse uso, dessa máquina do livro didático. Então, nós não tínhamos o Programa Nacional do Livro Didático ainda. Estava começando nos anos 90 só, e aqui é anos 80. Então, a gente não tem nenhum concurso, nenhuma orientação como tem hoje. Hoje eu acho também bastante impositivo. As editoras não têm muita liberdade, não. Então, vamos ver aqui uma estratégia que a gente usou naquela época, porque era muito pior do que é hoje, né, cara? Então, a gente fazia assim, as concepções de autor que produz livro didático é de que o livro não pode ter perspectiva muito clara de posicionamento político, não pode ter, o livro tem que ser apolítico. Isso é muito difícil. Você sabe que o discurso é sempre, mesmo que eu não seja político, eu tenho um posicionamento, de qualquer maneira, né? O discurso sempre terá um posicionamento. Então, as crenças, as visões de mundo, elas aparecem a partir do autor. No caso de língua portuguesa, é na seleção das obras, dos textos, que você demonstra a tua visão de mundo. A seleção de textos, as propostas temáticas e também as atividades. No nosso caso, se a gente escolhesse os textos, eles não iam falar daquela situação e porque eles já tinham retirado da circulação. Ou escolheríamos e seríamos presos, porque estaria claro para eles que eles iriam na casa da gente e iriam tirar todos os livros que a gente tinha, porque era assim que eles agiam. Então, como nós fizemos? Vamos criar os textos. Vamos inventar pseudônimo. Então, a gente se reunia, às vezes, sábado inteiro, domingo inteiro, discutindo tudo quanto é tema. Então, vou dar um exemplo. Um dos textos que a gente criou, inventou, foi a história de um menino, a gente está fazendo um livro de uma coleção de primeira a quarta série. Então, o aluno da quarta série, sentado na frente do professor de língua portuguesa, o professor explicando, e ele sonhando, um balão, né, de pensamento, e ele sonhando com um prato de sopa de fubá. E ele dizia, pensava assim, no texto, aquele fluxo da consciência, assim, em que ele pensava, será que vai ter povo boiando na sopa de fubá? Será que vão colocar aquela costelinha de porco? Será que a fulana, a moça da cozinha, né, vai servir 2 coxas em vez de uma? E aí a gente fazia um estudo sobre o texto, é claro que para mostrar que o aluno vinha para a escola com fome e que esse era o objetivo de comer. E a gente se pergunta se hoje mudou isso, se esse texto continua atual. O que acontecia? Nós tínhamos aí a criação de textos especificamente para aquele livro. Hoje eu não me orgulho disso, tenho vergonha disso, gostaria de recolher tudo isso, se eu pudesse, fazer o que eles fizeram com os livros bons. Por quê? Porque nós sabemos que as teorias de texto, para a seleção de texto, a primeira teoria é que o texto tem que ser autêntico. O que é um texto autêntico? Não é um texto criado pelo autor com um pseudônimo. Esse texto autêntico, ele sai da sociedade, ele é gerado na sociedade, e o autor nunca pensou que aquele texto vai estar no livro didático. Isso é um texto autêntico. E agora eu comento com vocês aqui. Saibam que vocês que são professores de língua inglesa, essa cultura está nos livros didáticos de língua inglesa. Todos os textos que a gente olha nos livros de língua inglesa não tem autor. Eles ainda são mais honestos. Mas não ter autor significa que o próprio autor do livro, uma única voz, criou todos os textos. Ele mexeu no texto. Ele não é mais autêntico. Ele coloca lá, mas ele alterou, ele cortou, adaptou. E isso significa a
cultura norte-americana vindo para nós, né? Naquela época eram as seleções, o Reader Digest, as traduções feitas, tudo para atender ao público que tem menor condição, não é capaz de entender ciência, então vamos adaptar, fazer divulgação dessa forma. Vendeu muito, conheço centenas de pessoas que fazem assim, coleção, né, do Reader Digest. E essa é uma tradição. Então, a gente tinha esses pseudônimos, os autores dos textos eram os editores, as equipes de produção editorial, às vezes, punham o dedo lá e escreviam uma história, eram ghostwriters, né? E, enfim, fazia um sucesso enorme, e foi isso que, na terça-feira, fez o professor Reginaldo comentar da Vanilda Prats, que vendeu mais que Paulo Coelho. Porque nós estamos num país com milhares de estudantes, né? Então, essa era a estratégia de resistência que tínhamos para poder colocar o tema que precisava no livro didático. Claro que isso não é ético, né? Aqui um exemplo do livro da Vanilda Prats, o livro mais vendido na história do país, em termos de... Porque a língua portuguesa é obrigatória ter livro, né? Então, o livro Reflexão e Ação, da Vanilda Prats, é, na verdade, cheio de textos desse tipo. E aqui do lado eu coloquei uma reportagem, um artigo escrito criticando o livro numa revista católica, chamada Catolicismo. A pessoa não entende nada de ensino de língua portuguesa, mas está dizendo coisas contra, como dizer, entre os autores dos contos selecionados, e aqui ela está falando de autores de textos autênticos, estão Chico Buarque, aqueles subversivos, e assim vai. Então, nós temos um exemplo aqui. Mas quando é isso? Olhem o ano, 86, depois das diretas já é um outro momento, mas mesmo assim, isso continua. Então, nós tivemos agora, há pouco tempo, aquela questão da censura do livro de língua portuguesa, porque está discutindo ensinar o português errado, né? Quando a pessoa está dizendo que é uma variedade linguística que precisa ser valorizada, porque o sujeito, a pessoa, tem um dialeto não padrão e que precisa ser valorizado, porque faz parte da evolução da língua, mas isso é entendido como uma investida ideológica contra o estudante, né? Eu encerro aqui, lembrando uma frase do Brecht, que diz que o pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, ele não fala, ele não participa dos acontecimentos políticos. E foi isso que aconteceu, né, durante o período da ditadura, com as famílias, exceto o grupo de estudantes, que era uma minoria de 1% da população. Tá bem? Muito obrigada por me ouvir. Muito obrigada, professora Rosane, pela fala tão rica, tão esclarecedora, né? E super interessante para nós todos aqui, todos e todas. Vou fazer breves comentários, porque eu acho que o pessoal com certeza tem perguntas, né, e comentários seus também. Mas eu queria dizer que foi muito prazeroso escutar a sua fala, especialmente porque eu sou professora de História, né, aqui na PUC, e eu leciono justamente a história do Brasil contemporâneo, né, então eu dou muitas aulas sobre esse período ditatorial, e foi muito legal para mim ficar escutando coisas que eu falo durante as minhas aulas no curso de História, né, só que tanto é importante essa questão para nós, historiadores, do depoimento, né, do testemunho, daquela pessoa que viveu. Então, quando eu estou dando aula, quando acontecia isso, há pouco tempo atrás eu falava em uma aula e dizia, por exemplo, numa sala onde havia, né, estudantes e tal, universitários, uma sala de uma universidade, havia infiltrados, né, e os meus alunos sempre ficavam assim, né, nossa, professor, mas é verdade isso? Será que tem comprovação disso? E eu falando com base na literatura histórica, né, na pesquisa histórica, mas é muito bom escutar, né, alguém que viveu e que sabe que isso realmente acontecia, né, mesma sensação que me passou quando você comenta a respeito da situação do seu irmão, né, que sofreu essa violência.
também, né, a gente frequentemente em história comenta, as pessoas estavam passando na rua, não estavam, né, fazendo nada, não estavam numa passeata, né, não estavam armadas, não estavam fazendo nada demais. No caso do seu irmão, estava indo a um casamento, né? Estava saindo, então, né, do casamento, e aí dobrou uma esquina e é pego, né, e sumiu. Né? Então, existia até uma gíria na época que se falava que era bailou na curva, não era isso? Bailou na curva era justamente isso que aconteceu, né, com o irmão da professora Rosane. Ele estava passando e foi pego, né, e sumia para a família. Né? A família não tinha notícias. Os militares, inclusive, eles davam informações equivocadas para a família. Né? Diziam, não, o seu parente está lá, não sei onde, está lá em Recife, foi mandado para Recife, foi mandado para Minas Gerais. E a família ficava enlouquecida ali, procurando a pessoa que, às vezes, estava na quadra do lado. Né? Mas por que os militares faziam isso? Para a família não poder apresentar nenhuma a defesa daquela pessoa, né, não poder tentar resgatar aquela pessoa de alguma forma, ficava sem saber o que estava acontecendo, as torturas, né, os maus tratos. Então, quando a gente fala isso em sala de aula, é uma coisa, né, a partir da pesquisa historiográfica. Quando uma pessoa que viveu fala essas sensações, né, da vida mesmo, né, daquilo que realmente houve na sua vida pessoal, é muito diferente, né? Porque tem o peso da experiência, da vivência, do sentimento, né? E isso é muito impressionante, assim, para nós é fundamental, né? Que a gente tenha esses relatos, que a gente fale sobre essas situações, né? E que também mostre que nós, historiadores, não estamos loucos, né? Não estamos inventando coisas, nem nada, né? Então, na verdade, era mais esses comentários que eu queria fazer, muito brevemente, e agora passar a palavra, né, para o pessoal que quiser também comentar ou perguntar. Podem erguer as suas mãos. Você quer falar? Queria perguntar, apesar das coisas ruins do tema, dá para me ouvir bem? Aqui por causa da gravação. Queria perguntar, né, que apesar das coisas ruins da ditadura militar, você diria que teve coisas boas em relação à educação? Essa é a pergunta. Acho que depois também você pode complementar. Veja, não dá para a gente dizer que houve coisas boas. A educação foi o maior desastre, foi justamente para a área de humanidades. E a gente tem muito problema hoje por conta do que foi feito. Foi um prejuízo imenso para a formação de professores. Então, nós vimos isso na terça-feira, né? A gente está discutindo aqui isso. A universidade, ela se departamentalizou. Vocês não veem isso porque a nossa universidade é privada, mas a pública, os alunos pediam para que mudasse a universidade, porque tinham razão, existiam os catedráticos. Aqueles catedráticos eram professores poderosos que tinham um cargo vitalício, e eles não faziam pesquisa. Então, não andava na universidade brasileira. E tinha um grupo que estava de professores mais jovens, que não eram catedráticos, e que também ficavam apáticos, porque quem determinava o currículo eram os catedráticos. Isso foi uma exigência do grupo estudantil. Era uma das brigas, né? Uma das necessidades deles. Mas o que aconteceu quando entrou a ditadura? Ela entrou de uma forma em que o MEC fez um acordo com o SLIDE. O SLIDE é uma agência dos Estados Unidos de educação, de desenvolvimento internacional, que investia financeiramente, mas que propõe o seu modelo. Então, todos os modelos das universidades brasileiras vieram a partir desse acordo. E por incrível que pareça, quem era ministro da Educação naquela época tinha sido o reitor da Federal do Paraná. Então, assim, ele tem um busto lá dele, ali na frente do prédio da reitoria, e nos anos 60 e 68, saiu nos jornais que
Tem uma foto, inclusive, emblemática ali dos estudantes quebrarem aquela estátua, derrubarem aquela estátua, e depois eles voltaram a colocar no lugar. E anos depois, os estudantes derrubaram a estátua novamente, porque foi ele que fez esse acordo. Então, dá para a gente dizer, quando tem muita violência, quando é muita repressão, um aparato enorme disso, que algo vai ficar com qualidade, né? Então, a gente teve o setor de ciência do Brasil perdeu muito. Eles chamavam a fuga dos cérebros, porque todos os professores que eram demitidos compulsoriamente, e foram mais de 60, dos professores da USP, por exemplo, eles foram embora. Eles foram embora para outros países. E eles se tornaram grandes pesquisadores. Então, a gente não pode dizer que isso foi bom, né? Para a educação básica, foi terrível, porque os professores, o salário baixou muito, ficou muito desvalorizado. A professora Josélia esteve aqui na TV e comentou que não havia só um período de manhã, um período de tarde e um período da noite. Tinha 4 períodos. 4. Porque isso economizava o professor. O professor virou um operário, né? Sem nenhum apoio financeiro ou alguma qualidade de vida para poder dar conta. Então, o professor corria de um lado para o outro, como é até hoje. Então, não dá para se dizer que houve mesmo alguma melhoria, né? A gente pode até dizer que eles pretendiam desenvolvimento tecnológico, eles pretendiam desenvolvimento educacional, mas a forma como foi feito não teve nenhuma participação popular. Embora tivesse, eu acho que o golpe agora chamado de civil-militar, né? Porque tinha muita gente nesse barco, né? Não era só militar. Professora, eu concordo 100% com a sua fala, né? Concordo plenamente, porque, de fato, né, na verdade, a gente sempre percebe na história, tanto na história do Brasil, quanto também na história global, né? As ditaduras, elas atacam muito fortemente a educação, né? Porque das coisas que é mais difícil de controlar é o pensamento, né? Embora as ditaduras, os regimes totalitários, eles tenham a pretensão de controlar o pensamento, essa é a coisa mais difícil, né, de fazer. Porque você controla uma passeata na rua, colocando polícia, né, para conter os manifestantes, você controla a economia de uma forma ou de outra, mas o pensamento é muito difícil de controlar, né, porque as pessoas podem até não expressar o seu pensamento, mas o que elas estão realmente pensando, né, não há um controle efetivo, né? Só que as ditaduras tentam, né, fazer esse controle de pensamento. E ele se dá justamente através da educação, né? Então, tudo isso que você falou, né, desde a proletarização dos professores, né, o professor se tornar um operário, o professor não ser valorizado naquilo que faz, né, a desvalorização, sucateamento, como a gente costuma falar, né, da escola pública, da universidade pública, tudo isso foi muito agressivo, né, no período ditatorial. E, para mim, o que eu acho ainda mais grave do que tudo isso é justamente a perda da liberdade de cátedra dos professores, né? Os professores perderam completamente a liberdade de lecionar aquilo que eles consideravam significativo, né, para os estudantes, e também perderam a liberdade de cátedra para expor problemas brasileiros, né, para se posicionar politicamente, porque nós somos seres humanos, né, precisamos de reflexão crítica, precisa, mesmo que seja para contestar, né, mesmo que o professor coloque uma opinião dele na sala de aula, ele seja contestado pelos estudantes, mas toda essa liberdade de debate, de pensamento crítico, se perdeu por completo, porque todo mundo tinha medo, né? Eu não vivi diretamente essa época, né? Mas eu sei, a minha família toda tem professores, né? Minha mãe, meus tios, meus bisavós, todos foram professores, né? Tenho uma família de professores. E a gente sabe o quanto que esse controle, né, do que o professor pode falar, do que o professor pode abordar, do que está no livro didático, né, é muito danoso para a educação, né? E isso acabou formando toda uma geração que não tem, como eu falei, não tem um controle total do pensamento, mas eles manipularam a memória
né, manipularam a maneira como as pessoas entendiam o regime através da educação. Eu acho que, se houve algo de positivo, talvez seja a criação de uma cultura de resistência, né, de movimento estudantil, justamente contra isso que as militares estavam fazendo. Né? Então, se é para ser poliana, né, se é para olhar pelo lado positivo, talvez seja esse, né? A cultura da resistência, a compensação através dos professores, as estratégias, né? A professora Rosane falava aqui da criação de textos. Eu entendi quando você disse que não é o ideal, né? Mas quando a gente está combatendo, quando a gente está se resistindo, nós não estamos numa circunstância ideal, né? Então, eu falo isso para os meus estudantes de história. Eu digo, olha, quando vocês pegam um livro didático que não trata aquele assunto da maneira como vocês, né, concordam, que não está atualizado a partir da historiografia, né, do tempo presente, mais atualizado e tal, vocês devem escrever um texto de vocês e trazer para os estudantes, né? Porque vocês não precisam ser submissos ao livro didático, né? Então, quando a gente não está na circunstância ideal, a gente precisa ter essas outras estratégias, né? Então, acho que é isso, não vou me alongar. Obrigada, professores. Muito importante a pergunta do Lucas, justamente por conta do que a professora falaram, da memória, resistência, da luta, de como era a situação da profissão docente na época, para que a gente torce, né, e lute para que não volte a ser dessa maneira. Né? A Pietra, uma pergunta? Olá, bom dia. Primeiramente, muito obrigada pelo depoimento. A minha pergunta, não é bem uma pergunta, eu queria saber a tua visão sobre. Você falou sobre as mudanças no currículo, essa questão de ter que ensinar sobre pátria, moralidade, toda essa coisa cívica. A gente sabe que influenciou muito em como as pessoas veem a ditadura hoje em dia, né? Queria que você falasse um pouco mais sobre isso, sobre como essa educação totalmente baseada nesses conceitos de moral, de civilidade, né? Nesse orgulho cívico, de que maneira contribuiu para hoje em dia as pessoas terem essa visão, esse surto coletivo sobre a ditadura, de que não foi bem assim, de que não era tão ruim, de que eles estavam perdendo a ordem, porque eu vejo assim que as pessoas que é muito recorrente, né? E a gente está estudando agora, a gente consegue ver no distanciamento como realmente foi, mas para as pessoas mais velhas que passaram por isso é muito difícil, isso é muito complicado. Você disse tudo, realmente foi feita toda uma manipulação, né, da mente daquela geração. Então, esse trabalho com moralidade, com patriotismo, com hino nacional toda semana, algumas escolas todos os dias, as crianças faziam até aquele movimento, né, que é de saudação militar, a bandeira. Era feito isso. E isso na escola religiosa, na escola que eu trabalhei, né, ali, que fazia um curso superior e ao mesmo tempo vendo na escola, isso é importante, a gente trabalhar e ao mesmo tempo estar fazendo uma licenciatura, porque a gente tem visão crítica, a gente lia, fazia isso. Né? Então, essa relação me assustava muito, porque não tinha sentido para a criança agir como militar, ficar fazendo sinal com a bandeira, né? Uma coisa ridícula. E os textos que a gente tinha que ler com os alunos, textos que a gente não acreditava, e que se a gente dissesse alguma coisa, a família de algum aluno iria reclamar, iria denunciar. Então a gente se sentia realmente muito mal. O que eu percebo? Hoje eu também vejo estudantes na sala, de letras ali, que acreditam que isso não existiu, né? Que essa família não existiu. E que precisaria voltar, porque foi um momento de desenvolvimento. O país se desenvolveu. Porque vocês sabem que a forma de ditadura que o Brasil teve foi uma ditadura muito inteligente, muito cheia de estratégias. Então, eles não batiam de frente com todo mundo. Eles faziam alguns acordos, algumas coisas combinadas, eles cediam. Por exemplo, o Dom Evaristo Soares foi uma bandeira contra eles, na Igreja Católica, uma visão progressista da Igreja, por conta da pobreza do país, por conta das faltas de condição, dos empregos, né, do custo de vida, de usar a Eucaristia
Era um movimento enorme que existia para isso. E ele consegue algumas coisas, porque o governo sabe equilibrar, que isso não é aquela coisa que nós temos hoje, aberta, escancarada, violenta, que temos na Venezuela. A gente tinha uma ditadura muito estratégica. Eles cooptavam pessoas também, né, de grupos que a pessoa sabia que ela estava indo para uma ditadura que ela não concordava, mas havia ter vantagens. Que foi o caso do reitor aqui no nível federal, que assume o ministério de um lugar que ele sabia, ele já tinha sido reitor na universidade, ele sabia o que estava acontecendo. Então, essas questões são estratégicas, e aí as pessoas pensam, não existiu, né, porque não mexeu comigo. Então, vejo alunos dizerem isso. Lembra que nessa mesma época existia um programa de televisão que era Jovem Guarda. A gente tinha as músicas desse grupo de pessoas, músicos e artistas que eram extremamente alienados e que faziam versão de música que não tinha nada a ver com a nossa realidade, que cantava aquilo dia e noite. Então tinha esses dois lados também, né? Eu acho que é justamente isso, né? A gente tem que pensar que, por exemplo, hoje, a geração que hoje está em uma faixa etária entre 50 e 70 anos é uma geração toda que foi formada, né, por esse regime militar. Então, é uma geração que, desde a infância, escutava em sala de aula questões, né, sobre a moral, sobre a civilidade, sobre o comportamento, sobre a ordem. Então, quando a gente tem, né, um pai, uma mãe, um tio, né, um avô, que afirma, né, coisas bastante conservadoras, moralistas, né, às vezes a gente esquece que ele foi formado, né, naquela geração, por aquela escola, né? Então, isso tem um efeito, inclusive, muito duradouro, né? Porque as pessoas elas vão reproduzindo esse tipo de pensamento, que é muito diferente de uma escola onde se preza pela liberdade, de uma escola crítica, né? De uma escola mais libertária em termos de comportamento, né? Então, a gente vai ver, talvez, daqui a 20, 30 anos, um efeito, né, de uma escola, de um período realmente democrático, né? Mas a geração que é hoje, né, é uma geração que está entrando aí na fase, vamos dizer assim, idosa, né? Ela foi uma geração que teve toda essa formação da escola, e é muito difícil você quebrar com paradigmas que estão, né, colocados para você por anos, desde a infância, na escola, né? São raras as famílias que contestavam isso dentro de casa ou que ofereciam, né, uma outra visão para aquela criança. São poucas as pessoas que, de fato, aderiram a uma resistência, né, efetiva. Então, até enquanto a professora estava falando da universidade, né, o quanto a universidade é um lugar também privilegiado, né, desse pensamento, mesmo que a universidade fosse controlada, mesmo que os professores ditos subversivos fossem aposentados compulsoriamente, fossem demitidos, o quanto esses jovens que estavam na universidade, né, como a professora Rosane aqui, né, eram, na verdade, pessoas muito privilegiadas, né? E a gente tem que pensar que a grande maioria dos brasileiros e brasileiras não foram para a universidade nessa época, né? A universidade era um espaço muito restrito. Então, e mesmo a universidade era controlada, né? Mas a pessoa que só tinha mesmo aquela formação ali de ensino básico, a tendência dela era o ensino. Agora você me fez lembrar que o ensino era profissionalizante. Então, o TFPR, por exemplo, que hoje era o Cefet. E no Cefet, meus irmãos fizeram o Cefet. Eu não, eu fui para a universidade. A conta é a ideia do meu pai. Meu pai queria que fosse costureira. Professor de curso de costura. Então, essa é uma questão importante que o professor levantou. O ensino médio, ele era ensino profissionalizante, para ninguém querer fazer a universidade. A ideia do governo, do regime militar, era valorizar o ensino técnico. Colocar mão de obra barata no mundo do trabalho e, com isso, fazer com que aqueles poderosos que tinham curso superior iriam assinar as coisas que o outro tinha feito. Então, era muito por aí, né?
Obrigada, professoras, pela fala de vocês. Obrigada aos alunos que contribuíram com suas perguntas. Acho que foi uma fala muito importante, porque através do relato de vocês, da experiência que vocês, que viveram durante esse período, tiveram, transmitem a verdade para a gente, né? Do que era viver a realidade daquele período, e como era realmente. Então, eu agradeço muito. A gente vai encerrando por aqui, tudo bem, pessoal? Então, uma salva de palmas para as professoras, que agradeço muito por ter participado do convite.